Ó, uma pré-idosa no meio dos jovens é presente de Deus. Eu amo estar no meio dos jovens, tá? Então eu estou muito grata, viu? Vamos ler? Como purificará o jovem o seu caminho? Uma pergunta que tem resposta, observando conforme a tua palavra. Tem outra versão que diz assim: como poderá o jovem guardar o seu caminho? E a resposta é a mesma, né? Observando conforme a tua palavra. Nós temos aqui uma reflexão, porque é uma pergunta que tem resposta. Concorda comigo? Essa pessoa, ela está refletindo e ela está falando com quem? Bom, eu preciso dos óculos, só um instantinho. Essa pessoa está falando com quem? Ela está refletindo, está falando sozinha, mas ela está com o pensamento ligado em quem? Em Deus, porque ele fala assim, observando conforme a tua palavra, a palavra é a palavra do Senhor. E aí, eu tenho a colinha, tá? Para idoso tem cola, tá bom? Aí, quando você vê assim, observando o caminho conforme a palavra de Deus, né? E o que é o verbo observar? Observar quer dizer analisar com cuidado, olhar atentamente, espiar, ficar de olho, ficar atento, não é isso? Aí eu penso assim, bom, eu sou jovem, eu estou lendo aqui que para eu manter o meu caminho puro, para eu viver uma vida reta, eu tenho que observar o meu caminho conforme a palavra de Deus. Então, vou pensar assim, eu vou tomar cuidado por onde eu ando, eu vou observar atentamente a palavra de Deus, eu vou ler. Toda vez que eu estiver andando, eu vou pensar na palavra de Deus. Eu já tenho alguns versículos decorados, né? Será que é só isso? Vamos pensar bem. É só isso? Observar o caminho conforme a palavra de Deus é simplesmente isso. É você andar, pensar na palavra de Deus. Tudo bem, não ir a lugares que o Senhor não vai estar, não é isso? Eu acho que tem mais. Porque se você for ler mais um pouquinho, tá? Eu tinha esquecido de ler. Fala que observar também é seguir as diversas fases de acompanhar com interesse, cumprir ou praticar o que está prescrito por lei ou por obrigação moral, seguir os preceitos, impor a si mesmo como regra. Então eu vou reler esse versículo, tá? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra, tomando a palavra para si. Tá certo? Tomando a palavra para si como se fosse lei. Tomando a palavra para si como se fosse uma ordem, uma observação moral. Mudou a história? Mudou? Não é simplesmente você olhar e caminhar, né? Você tem que viver e praticar. É igual quando um professor de matemática, ele passa um problema para você resolver, e aí você olha e fala assim, bom, vamos ver se a gente lembra, né? Que diz que, como é que fala, meu Deus? Que x é igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Quem lembra disso? Misericórdia, né? Aí você olha assim, mas tá lá. É uma equação, não é isso? Tá lá. Ou tem outra que fala assim, delta é igual... Exato. Para você resolver, você precisa ter uma noção de fatoração, potenciação, equação quadrática, não é?
Então, não é simplesmente você olha e você já resolve porque você sabe as 4 operações. Somar, dividir, subtrair, multiplicar. Não é verdade? Tem um caminho. E aí, eu fui pesquisar mais, porque eu não quero fazer feio na frente dos jovens. Né? Essa galera bonita aí, eu vou falar bobagem? Não, né? Eu pesquisei e eu vi que para você observar o seu caminho, conforme a palavra de Deus, você precisa seguir, vou passar uma regrinha para vocês. Seguir o quê? A primeira regrinha, fazer o que quem fez? Jesus. Tá certo? Para você ter um caminho puro de santidade, você precisa seguir o caminho que Jesus deixou para nós, né? O exemplo. E Jesus, ele morreu por nós, ele se entregou por nós, ele se deu por nós. A vida dele foi trocada para que você tivesse vida. Né? Ele se entregou. E aí, quando ele se entrega por você, por mim, por nós, quando ele se dá, que ele faz essa troca, ele leva sobre ele todos os nossos pecados. Todos. Você está livre. Você tem o Senhor, você está livre. Como é que você sabe que você tem o Senhor? O que aconteceu com você para que você tenha certeza de que você tem o Senhor, que você vai reinar com o Senhor quando Ele vier buscar a sua igreja? Onde que você tem essa certeza? Primeiramente pela fé em Jesus Cristo. Se não fosse a fé, você tem a fé lá dentro do seu coração, porque alguma coisa foi ativada dentro de você. Jesus, ele morreu por nós, ele se entregou por nós, e quando ele estava com os discípulos, lá em Lucas 9, diz que ele deixou para nós, ele nos entregou poder. Poder para nós expulsarmos demônios, curarmos os enfermos, né? Poder para curar. E também ele deixou para nós uma ordenança, que é o quê? Evangelizar. Mas para nós evangelizarmos, primeiro nós precisamos estar preparados. Não é de qualquer forma, né? Você entrega o seu coração para Jesus, você crê que Jesus morreu por você, você tem certeza de que você está livre dos pecados, embora a natureza humana, ela peca constantemente. Não tem jeito, é natureza humana. Você só vai parar de pecar quando Jesus te levar. Não é verdade? Não tem ninguém aqui diferente de mim. Eu sei que comigo é assim. Vou pecar todo santo dia. Aí é que me aguente. Eita! Brincadeirinha, né? Não, nós pecamos todo dia, né, pastor? É natural. Nossos pecados em pensamentos, às vezes é uma brincadeira, às vezes é uma coisa que você deveria fazer e não vai fazer, porque você não quer fazer e Deus quer que você faça. E tem uma coisa que eu descobri não tem muito tempo. Sabia que a pessoa que se converte, e se ela passa mais de 2 anos e ela não ganhou uma alma para Jesus, ela está em pecado? Vocês sabiam disso? Ele se assustou. Eu também me assustei. Eu fiquei envergonhada. Eu falei, meu Deus, eu já era para estar ganhando quantas vidas para Jesus? 2 anos conhecendo o Senhor. Quanto tempo os discípulos conviveram com o Senhor e foram ganhando almas? Complicado, né? Nós temos uma missão muito grande. Mas primeiro nós precisamos passar por um processo. Quando a gente conhece a Jesus, quem aqui já usou secador de cabelo? Deu para ver que eu não uso, né? Mas eu conheço. Você pega o secador de cabelo, não usa, irmão. Você pega o secador de cabelo, você pluga ele na tomada, né? Assim. Só que você observando o aparelho, uns têm frio, morno e quente, não é assim? Mas a partir do momento que você pluga ele na tomada,
ele já está ligado a uma corrente elétrica. Mas ele funciona? Não. Por quê? Porque você precisa ligar, né? Você liga ele, tem os botõezinhos lá, você vai lá, liga, e aí você tem a energia. Ele vai funcionar, né? Primeiramente, ele vai para o frio, é quando você está começando, você ainda não tem muita experiência. E aí, só que você vai intensificando a sua caminhada com Deus. E a primeira coisa que te leva bem mais pertinho do Senhor é a oração. Foi falado aqui sobre a oração, né? A oração, ela te leva a você ter mais contato com o Senhor. Crente que ora, crente que busca o Senhor, ele não precisa falar da vida de ninguém. Ele não precisa reclamar dos problemas. É verdade? Você conhece o crente que não ora, porque o crente que não ora, ele vai chegar no seu ouvido direito e, só reclamar. Aí, quando ele cansar de reclamar, ele vai chegar no esquerdo. É o contrário, tá? Eu sou esquerda, eu faço confusão. Aí, a primeira é do esquerdo aqui, fala da vida dos outros, e aí na outra reclama da vida. Por quê? Porque ele não chegou aos pés do Senhor para contar o que ele está passando. Porque nós temos o nosso melhor amigo. Quando você está passando por alguma situação difícil, um problema, uma dor, uma doença, uma frustração, você vai para os pés de quem? Do Senhor. E lá você conversa com Ele, você abre seu coração para Ele, você se derrama. E aí você vai criando intimidade com Deus. Você já começa a conhecer a voz do Senhor. Você já sabe quando o Senhor, Ele está falando com você. Você já sabe quando aquilo que você vai levar para Ele, você conversando com o Senhor, derramando seu coração nos pés do Senhor, você levanta com a resposta. Quantas pessoas chegaram aos pés do Senhor arrasadas, completamente destruídas, e ajoelharam, choraram nos pés do Senhor e levantaram com respostas, levantaram renovadas, porque há poder na oração, há poder na intimidade que nós temos com o Senhor. Amém? E aí, o primeiro passo, então, seria você ter um encontro com Jesus. O segundo seria essa intimidade com Deus em oração. E nós temos um terceiro passo, que é a leitura, o estudo da palavra. Porque se Jesus mandou você fazer discípulos, se Jesus mandou você trazer pessoas para o reino dele, você precisa conhecer a palavra. Se você não estudar a palavra, não vai, né, pastor? A gente precisa estudar a palavra, a gente precisa ler, a gente precisa perguntar para o Senhor o que aquela palavra está querendo dizer para nós. Acontece que muitas vezes a gente faz compromisso de ler a palavra de Deus e ler só por ler. Eu vou falar para vocês, eu fiz isso muitos anos. Eu fui de uma igreja que nós tínhamos o projeto de ler a Bíblia todos os anos. Todos os anos a gente lia a Bíblia. E desde muito novinha, eu já tinha, foi até vocês conhecem o pastor Paulo, né? O Paulo é meu irmão, então, eu bem novinha, o Paulo já fazia inglês, o Paulo me deu uma Bíblia em inglês. E eu também já li essa Bíblia várias vezes. Lia. Aí tinha ano que eu lia em português normalmente e tal, li várias vezes, lia por ler. Até que depois eu descobri que se você lê a Bíblia, mas você não pratica, você leu aquele versículo e você fala assim, mas o que Deus está querendo falar comigo aqui? Será que é para eu ler simplesmente para entrar no meu ouvido? Não é, gente. Nós lemos para nós aplicarmos a palavra de Deus. Amém? Vocês estão me acompanhando? Então, vocês estão muito quietinhos, estão me estranhando, né? É porque eu falei que Isaías tem problema? Mas tem, gente. Ele tem problema, não tem, Isaías? Você vê Isaías sorrindo assim. O Isaías é um homem feliz, gente. Isaías só vejo Isaías sorrindo. Ele chega em casa, às vezes sorrindo, eu falo assim, achou dinheiro na rua, Isaías? Porque ele só vive rindo, né? E glória a Deus por isso. Homem de Deus,
né? O nosso casamento foi do Senhor mesmo, foi Jesus mesmo que nos uniu. E hoje nós estamos aqui porque eu estou aqui por causa dele, né? Amém. Vamos lá, então. No domingo, nós saímos daqui do culto. Aí nós saímos fazer um lanche e comecei a tossir, espirrar. Eu falei, meu Deus, eu falei para o irmão que eu aceitei. Eu passei a semana toda doente. Aí quando foi ontem, eu falei assim, não, eu vou. Eu falei que eu vou. Estou aqui. Eu falei, não, eu vou. Eu não vou perder a oportunidade de estar no meio desse jovem, mas não vou perder mesmo. Não vou. E vocês vão ter que me aturar, hein? Beleza? Eu sei falar beleza, sei falar o idioma de vocês. Uhul! Eu sei, gente. Eu me adapto rapidinho. Eu já estou me sentindo até mais nova. Opa! Eu já vou passar até a mentir idade, gente. Vamos lá. Aí estudar a palavra, né? Estamos aqui. Aí você lê a palavra e você pergunta, o que esse texto está querendo dizer para mim? Né? Tem texto que é óbvio, quer ver? Você lê, por exemplo, lá em... Vou pular aqui. Você lê lá em Malaquias 3,10. Está falando o quê? Trazer o dízimo à casa do tesouro. Precisa perguntar o que eu tenho que fazer? Não, né? Tem outro verso que fala que... Gálatas 6:2 fala que para nós levarmos as cargas uns dos outros. E às vezes a gente pensa assim, mas levar carga uns dos outros está tão óbvio, né? Ou você dá um suporte emocional, ou um suporte financeiro. O irmão está com um problema, é aquele irmão, sabe, tem irmão que é complicado, né? Mas você suporta o irmão. Isso é carregar a carga uns dos outros. São palavras muito óbvias, muito fáceis de você entender. Quando você lê lá em 2 Coríntios, que fala que... diz que oh, meu Deus, Deus ama aquele que dá com alegria. Dar com alegria, trazer oferta, ajudar um irmão, né? O irmão pediu alguma coisa para você, precisou. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um vizinho, e você dá, você não dá, mas, meu Deus, já pediu de novo. Não, você dá com alegria, porque você está fazendo para o Senhor. E o Senhor é aquele que nos recompensa. Então, nós vamos estudando a palavra e nós vamos buscando, perguntando o que aquela palavra está querendo falar para nós. Amém? E aí, nós vemos que... Não estou perdida, eu estou na casa de Deus. 2 Timóteo 2,15 é onde... É que eu fiz minha cola, gente, olha o tamanho da letra. Eu já me desculpei. Sou rápida. Ô, Glória! Então, mostra como que deve ser o perfil do jovem cristão. É quando Paulo fala com Timóteo, que fala para ele se apresentar, né, perante a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, para você falar de Jesus, para você testemunhar, você primeiro estuda a palavra de Deus. Amém? Você estuda, você aprende, você pratica, aplica a sua própria vida, e aí você está pronto para você levar a palavra. E aí nós temos também, número 4, está corridão, né? Número 4 é o proceder do jovem cristão. Que aí nós vamos ver o nosso falar, nós vamos observar o nosso falar, o nosso agir, o nosso reagir, o nosso pensar. Como que a gente procede num mundo que está tão complicado, que as pessoas chegam para você e falam, você é crente? As pessoas te oferecem coisas que você não pode fazer, que você não pode praticar, você não pode consumir. Está complicado, não é verdade? Mas nós temos um exemplo muito claro
Inclusive, é um dos exemplos mais bonitos que eu acho na Bíblia sobre o procedimento do jovem. Está lá em Gênesis 37, que é a história de José. Vocês conhecem a história de José? Todos aqui conhecem a história de José? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem gosta de filme? Todos gostam de filme? Filme de ação? Amém? A gente vai falar sobre filme daqui a pouquinho. José, ele foi um exemplo, porque vocês conhecem a história de José, né? Eu já perguntei, vocês já falaram, a maioria conhece. José foi um rapaz que ele tinha 11 irmãos, filho de Jacó, só que ele era invejado dos seus irmãos. Por quê? Porque ele era um menino que ele era muito conectado a Deus, era um menino que Deus dava revelações para ele em sonhos. Obrigada, irmão. Dava revelações para ele em sonhos. Era um menino que o pai o amava muito, porque ele era filho da mulher que Jacó mais amava. Ele era filho de Raquel. E os outros eram filhos de Lia ou das concubinas, né? Na verdade, elas eram criadas servas, né? De Raquel e de Lia. Uns falam Leia, né? Mas aí, José, ele era um dos mais novos e, além de tudo, ele era um filho queridinho. Depois dele tinha Benjamim, que também era filho de Raquel, mas Raquel faleceu. E aí, os irmãos viam essa diferença no tratamento de Jacó com os seus irmãos, né? Com eles, né? E aí, eles planejaram de matar José. E quando José foi fazer um mandado para o pai de ter com os irmãos bem distante de casa, onde os irmãos estavam trabalhando, de longe seus irmãos o viram e eles planejaram: nós vamos matar José. E o irmão mais velho deles, o Rubem, falou assim: não vamos matar, nós não vamos matar José. E aí eles planejaram assim: então vamos fazer o seguinte, vamos jogá-lo num poço. Tinha um poço que era seco, eles jogaram José no poço. O Rubem, ele não consentiu em matar, mas consentiu em deixar jogar no poço, porque ele pensou assim: depois eu volto aqui e pego ele sem que os meus irmãos vejam e levo ele de volta para o papai. Só que aí, o Rubem foi cuidar da vida dele, os irmãos estavam por ali comendo e viram que vinha uma caravana de ismaelitas, que eram esse pessoal, são os mercadores, né? O que eles fizeram? Eles planejaram de vender José. Foi o que eles fizeram. Venderam José, voltaram lá para pegar José, venderam José sem que Rubem soubesse. Inclusive, essa ideia foi de Judá, o quarto irmão, e venderam José. E quando o Rubem foi pegar José lá no tal do poço, lá José já não estava mais. E aí, o que eu queria que vocês pensassem, vocês jovens, porque eu sei que vocês têm as lutas de vocês, vocês têm os desafios de vocês, né? Na escola, no trabalho. Quem aqui trabalha? Já tem uma galerinha boa que trabalha, hein? Né? Já sabe que lá fora não é tão fácil sair da casa do papai e da mamãe para trabalhar todos os dias, já tem um compromisso, né? Se bem que estudar também, né? É puxado, e nós sabemos que não é fácil, né? Eu tenho uma jovem em casa, e voltando à história de José, né? Vocês são jovens, têm as lutas de vocês, sabem como que é o desafio de se manter na presença de Deus, em todos os sentidos. Não é verdade? É fácil? Não é. Se você falar para mim que é fácil, fala, não, você não entendeu minha pergunta, não. Porque não é fácil. Não está fácil ser cristão hoje. Não está fácil servir a Jesus hoje. E as companhias, as pessoas que convivem com a gente, se elas não tiverem Jesus, ela vai puxar você para outras coisas. Não é verdade? E José, eu posso imaginar, eu queria que vocês imaginassem isso comigo também. José,
ele lá no poço, quando os irmãos estão indo lá, imagina ele lá chorando, sozinho. Os irmãos dele tiraram, ele tinha ganhado uma túnica do pai, era uma túnica colorida, né? E ele gostava daquela túnica porque era um presente do pai. Inclusive, nesse tal dia que ele foi encontrar com os irmãos, ele estava usando a tal da túnica. E os irmãos, a primeira coisa que fizeram foi tirar a túnica dele, antes de jogá-lo lá dentro desse poço. E aí, eu fico imaginando José lá dentro, sozinho, pensando, eu vou morrer aqui sozinho, não tem como sair daqui. Meus irmãos me abandonaram aqui. Ele devia estar muito triste, pensando, eu não vou ver mais o meu irmão Benjamim, que era bem mais novinho que ele. Pensa na solidão que ele sentiu. Ele estava só. Só que piorou, porque os irmãos voltaram para buscá-lo. A expectativa de José, quando ele está escutando passos, e eles ouvindo a voz dos irmãos, conversando, chegando para tirá-lo. Ele, oba, eu sabia, os meus irmãos, eles não têm tanta raiva de mim assim. Eu pensei mal dos meus irmãos. Claro, ele estava fazendo uma pegadinha comigo. Ele só queria me dar uma lição. Mas não foi nada disso. Pegou ele lá e levou e vendeu. E quando ele estava servindo, ele foi vendido como escravo. E quando ele estava servindo na casa de Potifar, o que aconteceu com ele? Vocês lembram o que aconteceu? Vamos lá, jovens. Vocês falaram que conhecem a história de José. O que aconteceu com ele na casa de Potifar? A mulher de Potifar deu uma cantada nele. Foi isso? Foi? Uma mulher casada, José devia ser um rapaz bem bonito, né? Uma mulher casada deu em cima dele, queria pecar com ele. Pensa você uma coisa. Olha só como que José era conectado com Deus. E ele sabia qual era o compromisso dele com Deus. José estava há tempos longe da família, longe do pai, longe do convívio de casa, devia estar tendo uma carência afetiva muito grande, longe do irmãozinho, sozinho, longe da pátria dele. Ele estava em outro país, ele estava longe das terras dele, das coisinhas que ele tinha em casa, daquele convívio familiar. Não era fácil ele se jogar no braço dessa mulher? A carência não faz isso? Faz ou não faz? Mas ele preferiu o quê? Ele preferiu a cadeia física do que a cadeia do pecado. Porque a cadeia física passa um tempo, você sai de trás das grades. Foi o que aconteceu com ele, inclusive. Ele saiu de trás das grades para ser o quê? Governador. Mas das cadeias do pecado, só Jesus tira. Não é verdade? Amém? Dá um glória aí. Valeu! E ele foi preso, realmente ele foi preso. A mulher mentiu, falou que foi o contrário, que ele tentou abusar dela. Ele, tadinho, sem experiência, deixou a camisa. Ela tirou a camisa dele, segurou a camisa, ele pegou, deve ter feito assim, né? Abriu assim, que aí a camisa saiu. Ela ficou com a camisa dele e mostrou para o marido, aqui, ó, a prova de que ele tentou abusar de mim. O rapaz foi preso. Mas ele não se entregou para a cadeia, para a prisão do pecado. Amém? Deus está falando com alguém aqui? Não se renda, não se entregue. É coisa momentânea. E o que está para vir é muito maravilhoso, é muito melhor. Você não negocia a presença de Deus, aquela conexão que você tem com Deus. Não se troca, não se negocia. Por quê? José, lá na cadeia, Deus dava revelações para ele também. E ele manteve a conexão com Deus, porque ele tinha, inclusive, discernimento dos sonhos dos outros. Inclusive, foi por isso que ele saiu de lá. Claro, tinha plano de Deus, mas o caminho que Deus usou foi ele interpretar sonhos. Não foi isso?
Não se entregue. Não se entrega, não. Então, cuide da sua vida, cuide da conexão que você tem com Deus, porque você ligou o aparelho na tomada, você girou um botão, você já girou outro botão, que é a leitura da palavra, e agora é potência máxima. Amém? Segura aí, é potência máxima, é uma nova, um novo revestimento, um novo poder, que inclusive esse poder é para você evangelizar. Eu perguntei sobre filme. Como é que você assiste filme de suspense, filme de ação? Eu conheço uma menina. Tem que falar, Zelina. So sorry. Tem que contar. Zelina assiste filme, sabe como? Quando é filme de ação? Não estou fazendo gracinha não, tá, pastor? Tem um assunto aí, senão ele me denuncia. Como que Zelina assiste filme de ação, gente? Vamos supor, né? Está assistindo o filme, aí tem um mocinho, tem um bandido, tem um vilão, não é isso? Não, eu estou querendo falar na linguagem de vocês, né? Porque eu sou meio atrasada, né? É o mocinho, o bandido, não é isso? Vocês ainda entendem o que é mocinho e o que é bandido, então vamos lá. Aí o bandido vai lá e monta uma armadilha para o mocinho. A Zelina está assistindo e tal, aí o mocinho está indo na cara e diz assim, sai daí! Não entra não! Abaixa! Ele está armado, olha para trás! Vocês fazem isso também? Eu fazia, então tem que confessar, estou na casa de Deus, eu fazia isso. Não vai por aí não! Aí outras vezes também eu estou escutando ela assim, olha que inteligente, que estratégia! Daqui a pouco, ai que fofo! É interessante, né? Porque entra na vida do personagem, não é isso? Só que é ficção, é história, é mentira, não é verdade? Mas nós passamos por isso. Nós vemos as pessoas caminhando para o inferno e a gente não avisa, e é vida real. Verdade ou mentira? A gente não fala nada, né? Você tá assistindo filme, eu estou falando isso porque eu sei, eu fiz muito isso. Hoje eu assisto pouco filme, eu gosto ainda, mas eu não tenho tempo. Mas a gente entra na história e às vezes a gente até acaba gostando até do bandido, não é? Às vezes o bandido, tem aquele bandidinho, né? Aquele bandido que conquista, não tem? E às vezes a gente está assistindo, a gente se preocupa com uma pessoa que não existe. Existe o ator, mas o personagem não existe. E a gente tem cuidado por ele, mas a gente não tem cuidado pelas pessoas que convivem com a gente. Não tem Jesus. A gente não avisa. A gente não avisa que existe um inferno. A gente não avisa que se a pessoa ela for por aquele caminho, ela pode entrar num caminho sem volta. Ela não volta mais. Eu conheci uma moça que ela dizia assim, isso tem muitos anos. Ela falava assim, não, eu não posso falar de Jesus porque eu não tive experiência nenhuma com Deus, com o mundo. Eu só conheço as coisas de Deus, só conheço a igreja. Eu preciso para o mundo para eu fazer algumas coisas, para depois eu voltar e eu ter o que falar. Ela nunca voltou. Isso tem mais de 40 anos. Ela nunca voltou. Por quê? Ela foi para o mundo e o inimigo cada dia cercando mais. E hoje são muitos e muitos e muitos laços para ela cortar, para ela sair. E talvez ela tenha se contentado com as coisas do mundo e nem queira voltar mesmo. Mas nós podemos avisar. Jesus, ele nos deu uma missão muito grande, que é fazer discípulos. Fazer discípulos é trazer as pessoas para a igreja. Fazer discípulo é convidar a pessoa para vir conhecer esse evento aqui, né? O Closer, né? Closer, mais perto de Deus, mais perto. Vamos trazer pessoas para Jesus.
Aí você pode pensar assim: poxa, mas eu estou despreparado, eu não tenho um testemunho, eu não tenho alguma coisa para falar. Quem disse que você precisa ter uma história triste para você falar de Jesus? Porque a maioria faz isso, né? A maioria das pessoas que você vê falar com muita ousadia, porque ela teve uma história triste, ela passou, ela sofreu, ou foi bandido, foi matador, não é? Aí tem aquele testemunho tremendo e tal. Mas nós não precisamos disso. Eu fui nascida e criada no Evangelho, e Deus falava para mim que eu ia pregar. Eu falava assim: ah, não. Deus, me dá um microfone, eu canto o dia todo. Mas eu nunca vou pregar. E Deus sempre falava: você vai pregar. Aí um dia eu falei assim: tá bom, eu vou pregar, mas eu vou pregar do meu jeito. Eu nunca vou gritar. Eu não vou ficar chamando as pessoas para vir à frente. Eu não vou falar para virar para o irmão que está do lado. Eu não vou fazer nada disso. Eu acho que ele aceitou. Estou aqui, né? Amém? Nós temos que falar de Jesus. E aí eu pergunto para você: você sabe por onde você começa? Você sabe que você tem uma missão, não é? Você tem um compromisso. É a mesma coisa que alguém entregar uma coisa para você e falar assim: ó, você vai e entrega isso aqui para uma outra pessoa, e você retém aquilo com você. Você está devendo para quem? Para duas pessoas. Está devendo para quem te entregou para você entregar, e para a pessoa que você deveria entregar. Vamos falar de Jesus. E por onde você começa? Vamos lá, vamos ver se você fala alguma coisa. Por onde você começa? A gente começa falando do que Ele fez por nós. Porque a natureza humana, ela não presta. O ser humano não presta. A natureza humana, ela só quer saber de prazer, de pecar, de errar, de enganar. Essa é a natureza humana. Mas o ser humano que tem um encontro com Jesus, ele quer fazer exatamente o contrário. Ele quer salvar. Ele quer que as pessoas tenham uma vida de alegria. Ele quer que as pessoas vão se encontrar com Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que Ele entra na nossa vida, e a gente tem aquele tempo de oração. Gente, oração é vital. Oração é vital. Se você não conversa com Jesus, se você não... Porque assim, pecado é uma doença crônica. Doença crônica precisa de tratamento intensivo diário. Não é verdade? Já pensou se uma pessoa tem uma doença crônica e fala assim: hoje eu não vou tomar remédio não. Ela vai sobreviver? Não vai. Mas quando você tem consciência de que você é um ser humano que peca mesmo, como é que você resolve isso? Todos os dias você chega na presença do Senhor, tem aquela conversa gostosa com Ele, intimidade com Deus, chora nos pés do Senhor. Irmãos, quando Jesus ele morreu na cruz, que Ele levou os seus pecados, foi definitivo. Ele levou os seus pecados que você pecou no passado e que você vai pecar. Só que os pecados que você cometer depois que você tem Jesus, você precisa se arrepender, claro, mas já foi pago. Amém? Vamos falar de Jesus. Vamos chegar para as pessoas e contar para elas o que Jesus fez. Ele veio, se entregou por nós para nos dar a vida eterna, para que nós possamos ter uma vida com Ele de só paz, alegria, vida de louvor, louvando e adorando ao Senhor, porque Ele nos ama. Ninguém vai te amar mais do que Jesus. Mas Ele pode usar pessoas que sintam o amor dEle e te envolver. Amém?
É o que acontece com a gente aqui. Nós somos amados na casa do Senhor. Você se sente amado aqui? Amém? O Senhor, Ele te ama. Ele entregou a vida dEle para que você pudesse viver. Você pode pensar assim, mas eu sou tão novinho. Eu não fiz nada de errado. Mas só o fato de você ser um ser humano, você já é pecador. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles trouxeram, isso se arrastou para toda a raça humana e não teve jeito, a não ser Jesus morrer, para que esse pecado fosse vencido, foi vencido na cruz. Então nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores que entregamos o nosso coração para o Senhor Jesus. Em arrependimento, em reconhecimento de que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E que nós possamos, em nome de Jesus, vencer toda e qualquer timidez, medo, né? Que às vezes a gente tem medo de falar de Jesus, com medo de tomar um forão. As pessoas, elas vão encarnar da gente mesmo. Eu tenho uma amiga que, de muitos anos, ela não crê em Deus, mas eu falo de Jesus para ela. Ela não adianta, ela não crê em Deus, é uma amiga de muitos anos mesmo. Mas eu falo de Jesus, e ainda falo, eu estou orando por você. E quando ela está com problema, sabe o que ela faz? Cris, ora por mim. E às vezes, esses dias atrás mesmo, estava uma ameaça de guerra entre a Índia e o Paquistão. Tudo estava dando a entender que a guerra, ela ia em frente. Aí ela mandou esse pedido para mim, ora por mim. Aí eu falei assim, eu vou orar sim. Aí ela falou assim, você pode mandar uma oração por escrito para mim? Eu posso. Eu mandei a oração por escrito para ela. No dia seguinte, Jesus respondeu, acabou. Acabou. Isso é resultado de oração. Mesmo que as pessoas debochem de você, fale de Jesus. Fala assim, olha, você está debochando de Jesus, você está me zoando, né? Mas Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama e eu vou continuar orando por você. E não liga se a pessoa debochar, não. Não liga, não. Não liga, não. Ela precisa, e ela precisa de você. Cerque essas pessoas com amor. Convide. Marca um lanche, vai fazer um lanche com essas pessoas e converse, fala de Jesus, conte a experiência, traga para a igreja. Amém? Estamos conversados? Vocês vão me convidar de novo? É nós. Amém? Eu queria chamar você que... Papo sério, hein? Queria chamar você que não consegue falar de Jesus. Alguma coisa te trava. Você quer falar, você vê que a pessoa está numa situação complicada, mas você não consegue avisar, você não consegue dizer para ela que Jesus a ama, que ela precisa ter um encontro com Jesus. Eu queria chamar você aqui para a gente orar. Você tem coragem de vir aqui para a gente orar? Nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus coloque em você o compromisso de você pregar a palavra de Deus, de você falar com o seu vizinho, aquele colega que joga bola com você, aquela pessoa que às vezes vocês fazem grupo de estudo. Alguém quer oração? Ninguém quer, não? Tá tudo bem? Então, amém. Amém. Beleza. Que o Senhor venha abençoar você, jovem. Que você se mantenha no caminho do Senhor, firme. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus coloque coisas boas no seu coração. Que o seu coração venha ferver com palavras boas para você evangelizar. Amém? Amém. Obrigada, hein? E aí, pessoal? Vocês gostaram da mensagem? Queria ter ouvido ela completa, mas eu estava ali na função
Vamos lá aos avisos. Primeiramente, eu quero perguntar se tem algum visitante em nosso meio que esteja visitando a gente pela primeira vez. Ergue a mãozinha. Sejam bem-vindos, tá? Mantenham as mãos erguidas que o pessoal da diaconia vai até vocês levar um presentinho, tá bom? Sejam bem-vindos, voltem sempre que quiserem, tá bom? Se sintam em casa. Avisamos, né? Tá tendo live, né? Então, aqui tem um aviso sobre a exposição de imagem, que é prezados membros e visitantes da nossa igreja, informamos que todos os nossos cultos são filmados, fotografados e estão sendo transmitidos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Caso alguém não queira sua imagem divulgada, procure a secretaria ou a liderança da igreja. Então, caso você não queira ir aparecer nos stories, em alguma filmagem, é só procurar algum diácono, alguém e avisar, tá bom? Você já leu a Bíblia hoje? Então, se você não leu a Bíblia hoje, ali em casa, no seu devocional, um momentinho com Deus, ainda dá tempo, porque o dia não terminou ainda. Amém? Aviso do batismo nas águas, dia 6/7, às 19 horas. Então, você que está apto ao batismo, você que está sendo discipulado aí,